Olá, amigos e irmãos, cumprimento a todos com muito bom dia, com gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com grande alegria e satisfação que estamos aqui de volta para dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal, fica aqui a nossa gratidão aos nossos amigos e irmãos inscritos aqui no canal, que segue o canal. E você que não é inscrito, fica aqui o nosso convite para que você venha se inscrever no canal. Dê um joinha para nos ajudar, dê um like para nos ajudar. Comente, é importante que você comente também, né? Deixe aí seu comentário, a sua opinião, que é importante. Hoje nós iremos estudar o capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, né? Vamos estudar e ver que Paulo, né, diante do rei Agripa, do governador Agripa, né? Agripa. E aqui a estratégia de Paulo, né? O discurso de Paulo ali, o testemunho de Paulo, para que, né, eles pudessem liberar ele da prisão, diante das acusações dos judeus. E antes de nós iniciarmos aqui, nós vamos orar, falar com Deus, né? Vamos falar com Deus neste momento. Oremos. Senhor nosso Deus, neste momento nós estamos aqui diante do Senhor, clamamos pelo poder e a vida que é no sangue de Jesus, suplicamos a Ti, Senhor, o perdão, a Tua misericórdia, renova a nossa comunhão, nos abençoa, nos concede a graça, a paz, a sabedoria, fala conosco através da Tua palavra, abençoa cada vida, cada irmão aqui, inscrito neste canal, cada seguidor, abençoa cada vida que parou nesse vídeo, meu Deus, vai de encontro às necessidades de cada um, salva, cura, liberta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu amigo, meu irmão, que Deus te abençoe. E aqui no capítulo 26, nós vamos observar, nós vamos ver, né, aqui Paulo perante Agripa, né, e ali Paulo tem a oportunidade de falar, de trazer ali seu testemunho, né, diante do rei Agripa. Isso, né, em Atos capítulo 26, né, nós vamos observar que somos conduzidos a uma narrativa vibrante, onde o apóstolo Paulo, né, se encontra diante de uma autoridade muito importante, que era Agripa, né? Ele ali faz a sua defesa e Paulo é apresentado como um exemplo vivido de coragem, eloquência, enquanto enfrentava acusações, e compartilhava sua fé ali diante das autoridades. Paulo ele faz um discurso, né, ali diante daquelas autoridades, ele conta novamente o seu testemunho, assim como ele contou, assim como ele falou do seu testemunho para Félix, para outras autoridades ali, ele traz também um testemunho aqui diante dessa autoridade Agripa. E ali ele ouve o discurso de Paulo, né? E Paulo estava sendo julgado ali pelos judeus. Suas acusações que Paulo sofria era porque ele estava falando do Evangelho de Cristo, trazendo a mensagem de salvação aos gentios, aos judeus, falando da ressurreição de Cristo, falando que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e que que vai voltar, ressuscitou no terceiro dia e que vai voltar, né? A mensagem de Paulo é a mensagem da graça, é a mensagem do arrependimento. E por causa do Evangelho, Paulo foi preso, levado ali àquelas autoridades, e agora estava enfrentando o julgamento ali. Mas Paulo não temeu, Paulo não temeu diante daquelas autoridades. Ele continuou firme naquilo que ele cria, naquilo que ele confiava, na misericórdia, no milagre do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes somos levados a entender, né, a circunstância que cercara a vida de Paulo, né? Aqui podemos entender a circunstância que cercara a vida de Paulo, a conversão de Paulo. Paulo ali relata para Agripa, né? Ele relata em seu encontro transformador com Jesus Cristo no caminho para Damasco, ressaltando a intensidade dessa experiência que levou ele a abandonar a sua vida anterior
e abraçando uma nova missão. Paulo ali vai trazer ali seu testemunho, sua experiência. E Paulo não apenas narra sua própria história, mas também defende vigorosamente sua fé perante o rei Agripa e outros líderes presentes, sua retórica convincente. Na verdade, o Espírito Santo aqui estava com Paulo. E quem convence é o Espírito Santo, né? Se nós dermos lugar, o Espírito Santo é que nos convence, não é homem, não é sabedoria humana, né? E Paulo aqui estava cheio do Espírito Santo, transformado, né? E diante aqui do rei Agripa e outros líderes presentes, sua retórica convence, né? Trouxe ali seu testemunho, sua experiência, a qual ele teve com o Senhor Jesus Cristo, e demonstrou ali sua paixão pelo evangélico, né? Transparece suas palavras desafiando e convidando seus ouvintes a considerar a veracidade das mensagens que ele proclamava. Além disso, este capítulo destaca a persistência de Paulo em compartilhar o Evangelho de Cristo, mesmo diante das perseguições, das adversidades ali, né? Sua dedicação incansável à missão de pregar o Evangelho serve como exemplo inspirador para os crentes de hoje, de todas as épocas. Em meio às adversidades, Paulo permanece firme e sua fé é confiante na promessa e no poder de Deus para transformar vidas, né? Diante dessa situação adversa a qual Paulo estava enfrentando, preso, sendo julgado, mas mesmo assim ele não negou a fé. Paulo permaneceu firme e no final ali ele faz um apelo, ele traz essa mensagem, né, para o rei Agripa ali, e Deus operou na vida de Paulo. Deus era com Paulo, Deus estava com Paulo, o poder do Espírito Santo estava com Paulo. Paulo agora, né, foi transformado de perseguidor, ele passa a ser perseguido, e agora ele se encontra preso, mas ele não deixa de falar do amor de Cristo, né? Um exemplo para nós, a vida de Paulo. Que nós possamos todos os dias lembrarmos desses servos valentes, servos tementes como Paulo foi, e não temer, né, as dificuldades, não temer as lutas, não temer o inimigo, não temer aqueles que se levantam contra nós, mas sim permanecer firme e dar lugar a Deus para que possamos ser instrumento na mão do nosso Deus. Então, aqui no capítulo 26, verso 1 ao 23, nós vamos observar e ver aqui a defesa de Paulo. Paulo, né, a defesa de Paulo diante das autoridades ali, constituída naquela época, qual Paulo estava sendo julgado. Né? Aqui nós vamos poder observar, Paulo se apresenta perante o rei Agripa, né? Paulo relata sua conversão e seu chamado, a qual ele teve encontro ali com o Senhor no caminho para Damasco, né? Paulo proclama a mensagem do Evangelho ali, né? No versículo 19 e 23, reações e resposta à mensagem de Paulo. A resposta do rei Agripa ali para Paulo está no versículo 24 até o 29. Agripa reconhece a convicção de Paulo, né? No versículo 27. Festo interrompe a defesa de Paulo, né? Mas Paulo continua firme ali. E Agripa expressa, né, o seu desejo de liberdade de Paulo. Né? O rei Agripa ele expressa seu desejo, mas, né, ele fala o seguinte: poderíamos soltar Paulo, mas Paulo, né, apelou para César, né? Então eles não soltam Paulo ali no momento. Paulo permanece preso, né? E ali a conclusão do desfecho dessa audiência, Paulo permaneceu preso. Né? Agripa reconhece a inocência de Paulo, mas mantém Paulo preso. O veredito final é a saída de Paulo para Roma, né? Então aqui nós podemos observar e ver que diante daquela situação, daquela dificuldade, Paulo teve a oportunidade de, né, relatar o seu testemunho, evangelizar ali com as autoridades,
E Deus estava com Paulo. Paulo estava cheio do Espírito Santo. Por mais, né, essa situação difícil que ele estava vivendo, mas Paulo foi sustentado pelo Senhor Deus, né? É o que nós podemos observar e ver e aprender nesse capítulo 26. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão. E aqui nós encerramos mais um estudo da Palavra de Deus. Deus te abençoe e até um próximo estudo da Palavra de Deus. Amém? Fica todos com Deus, fica todos na paz.